Rotatividade no Comex. Por que isso é tão aceitável, comum e muitas empresas hoje olham isso com diferencial? Você já parou para pensar que aquela mesma empresa abre a mesma vaga sempre? Ou tem sempre um profissional da área procurando novas oportunidades? Isso não é mal visto agora? E quer entender que movimento é esse? Vem com a gente que eu vou mostrar para vocês uma aula de opinião e como isso ajuda o mercado a ser melhorado. Solta essa vinheta, acompanha esse vídeo. Eu tô esperando vocês lá. Bora! Gente, eu trago novidades. Vocês sabiam que o canal Como é que Faço tem todo o meu conhecimento? Então, todos os meus e-books à venda lá, os cursos à venda lá e também tem o pré-curso de importação, onde você coloca meia dúzia de coisa e rapidamente você vai ter quanto vai custar a importação chegando para você. É uma estimativa, mas para você não ficar no escuro. Então, está interessado? Que tal vocês entrarem no nosso site, verificarem tudo que a gente consegue te ajudar? É consultoria, é mentoria, é e-book, nós temos o curso na Udemy e tudo mais. Então vai aqui no www.canalcomexfacil.com.br que rapidamente vocês vão ver como é que eu consigo te ajudar fora do canal aqui. Interessou, né? Vai lá, toca aqui embaixo na descrição e eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Então, bora para esse vídeo, Thiago. Solta a vinheta e acompanhe. Tá bem bacana e eu tenho certeza que nós do canal Comex Fácil vamos conseguir te ajudar a importar e exportar. Solta a vinheta, acompanhe esse vídeo. Isso aqui é tua, Thiago. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo. Esse caminho tão legal do Comex que por vocês a gente continua a fazer mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares. Nosso combustível para tocar mais alto. Gente, eu estou vendo uma movimentação, uma grande movimentação, principalmente nas redes sociais, em LinkedIn da vida, que eu acho sensacional, que são as contratações aqui, ali, as movimentações, as rotatividades que existem na área de Comex. E é muito interessante verificar que isso já é uma movimentação que tem acontecido, uma tendência que tem acontecido no mundo todo, principalmente aqui no Brasil. Vou voltar alguns passos antes para vocês entenderem como isso tudo gerou e é gerado hoje em dia e esse movimento é grande, tá bom? O que acontece? Gente, eu me formei em 2005, lá atrás. Nossa, lá atrás. E a chance de você conseguir uma vaga na área de Comex ou era por indicação, como aconteceu comigo. Sim, um amigo meu de faculdade me indicou e eu comecei a trabalhar na área de Comex. Já era formado e não sabia trabalhar, enfim. E aí eu comecei a pegar o operacional de tudo, trabalhando num grande despachante, agradeço por isso. Ou você conseguiu uma entrevista nas Catos da vida, nos Infojobs da vida e etc. Não estou condenando o Cato, Infojob, nada do tipo, tá? Foi passando o tempo, as coisas foram melhorando, eu fui trabalhando aqui e ali, saí de empresa entre empresa e tal. E hoje eu falo que com a minha experiência, que é riquíssima, eu aprendi com a vida. São 20 anos trabalhando na área. Qual que é o ponto que eu quero dizer? Hoje em dia, quando eu entro no LinkedIn da vida e eu vou escrever qualquer post, artigo, etc., que eu mando para o público, eu vejo as vagas também. E eu vejo vagas que eu consigo diferenciar boas e não tão boas. Vamos lá. A questão aqui é o seguinte, um profissional da área de Comex, ele tem que viver se adaptando. Então, por mais que eu trabalhe no importador sempre, por exemplo, o tipo do produto que eu trabalho é diferente do outro. A não ser que eu vá para algum concorrente desse primeiro. Mas mesmo assim, cada produto tem a sua especificação. Sei lá, alguns têm o NCM com ex-tarifário, aula aqui em cima sobre ex-tarifário. Alguns trazem carga aérea, aula aqui em cima sobre carga aérea, outros marítimo, aula aqui em cima sobre isso. Mas vocês concordam comigo que o
o comum é o processo. Então, o NCM, aí você tem a negociação e tudo mais, os documentos. Isso tudo é um processo comum, tá? Tanto na importação quanto na exportação, para todos os intervenientes e tudo mais. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, tá bom, vamos separar mais uma vez uma coisa da outra. Quando o profissional da área de Comex já tem lá seus 10 anos de experiência dentro da mesma empresa e não tem mais para onde crescer, ele é um analista de comércio exterior e ele quer crescer e não tem por onde, o primeiro passo para isso é ele chegar na diretoria dele e falar, olha, estou aqui há X tempo, quero crescer na empresa, vocês me ajudam? Ah, não ajudam. Então, vou procurar outra coisa. Obviamente não com essas palavras, obviamente não dizendo isso, mas o profissional da área de Comex ele tem que se forçar a procurar outras coisas. Porque senão, gente, vamos lá. Vou voltar num ponto muito delicado aqui, mas interessante. O profissional da área de Comex que fica no seu despachante durante 15, 20 anos vai aprender, óbvio que vai. Mas ele não vai vivenciar outras coisas, outras equipes, outras situações. Vai ser sempre even the same. Toda vez a mesma história. Se ele vai para o importador, outra vivência. Um exportador, outra vivência. Uma trading, outra vivência. Então, assim, profissional da área de Comex, eu não estou dizendo que é certo e que é errado, mas eu estou dizendo assim, experiência própria. Se você vivenciar várias áreas do Comex, você vai ser muito mais completo. Completo no sentido de saber e com experiência o que fazer sobre determinada situação. Então a rotatividade nesse tipo de situação é boa, é reconhecida. Ah, mas Thiago, putz, eu não consigo emprego. Olha, vamos pensar uma coisa. Eu coloquei um vídeo, inclusive está aqui em cima, sobre como conseguir vagas na área de Comex. E eu sempre falo o seguinte, primeiro de tudo, gente, tudo que a gente aprende em faculdade, NCM, Incoterm, aula aqui em cima sobre Incoterm, etc, 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 é bagagem, é base, mas não é tudo. Não é que a empresa seja sensacional e que você vai aprender com ela. Tem muita empresa ruim por aí, mas que você aprende com ela. Até as coisas certas e erradas por aí. O ponto que eu quero dizer é o seguinte, profissional da área de Comex que fica estável no mesmo caminho, ao meu ver, Thiago Pagano dizendo, é um profissional que não tem mais por onde crescer. Vou dar um exemplo muito claro que acontecia com um grande amigo meu. Eu fui trabalhar numa empresa anos atrás e eu estou vendo a mesma pessoa sentada no computador fazendo e tendo as suas rotinas normais, etc, etc, etc. Eu cheguei para ele e falei assim, cara, você sabe o que você faz? Sei, perfeito, eu toco de cabo a rabo. Tá bom, e se acontecer outra coisa? Ele bugou. O profissional da área de Comex não pode bugar. Ele tem que procurar informações. Então essa rotatividade que era mal vista, sei lá, nos anos 90, anos 2000, que é mais ou menos da geração que eu sou, hoje não é tão mal vista assim. Você mudar de emprego, ir para um outro, ir para uma outra área dentro do Comex, sei lá, você trabalha no importador e vai trabalhar num banco, é legal, é interessante. Mas pense com uma coisa, uma dica que eu dou. Não mude de emprego a cada 3 meses, pelo amor de Deus. Não. Senão você não vai esquentar a cadeira em lugar nenhum. Mas você tem que ter experiência. É confuso, eu concordo. Mas o que você tem que entender é que é o seguinte. Um bom profissional, ele sente o local, ele consegue transformar um local, é ser um agente transformador do local, e ele consegue ficar o tempo necessário. Eu sempre falo que profissional tem prazo de validade. Nossa, Thiago, mas você está colocando isso é tão ruim. Não é ruim. Não é ruim para o profissional, não é ruim para a empresa, não é ruim para nenhum dos lados. Todos aprendemos, todos devemos aprender. E o profissional de Comex que vive em movimento, aprendendo aqui, mudando de emprego ali, fazendo curso aqui e ali, assistindo aulas e aulas e aulas, pegando novidades, experiências de bons profissionais, ele vive em mudança. E o profissional que quer ficar estável, talvez ele não queira buscar mudança, porque o passo à frente doa. Mas para Comex a gente precisa
dar o passo à frente. O que eu estou querendo dizer? Eu não estou sendo cortela, nada do tipo, nada do tipo. O que eu estou querendo dizer para vocês? Rotatividade em Comex é algo extremamente aceitável. Extremamente aceitável. Por quê? Todos os importadores hoje em dia têm a noção, ou os bons importadores hoje em dia têm a noção que o bom profissional ele vai sentar na cadeira, ele vai fazer um trabalho bom, excelente, etc. E ele vai ter prazo de validade. Um empresário de hoje em dia, eu tenho 41 anos. Eu vejo empresários por aí, mais ou menos na mesma faixa de idade, e eles aceitam essa questão de contratar e o profissional ficar por, sei lá, 6 meses na empresa. Está tudo bem, é aceitável. E você, profissional que está em medo de colocar isso no currículo, olha, analisa bem o quanto de experiência você teve naquela empresa. Puta, eu vi de tudo errado, eu vi nego pagar para fiscal, eu vi isso, eu vi classificação em NCM errado, eu vi pagamento sei lá, de importação via doleiro. É experiência. É experiência, porque quando você for entrevistada, numa situação assim, putz, o que você já viveu de experiência errada? Você vai tirar de letra. Nossa, mas a empresa tinha um ambiente ruim. Independente, você teve experiências na área de Comex. E é assim, eu já tive experiências muito ruins na área, mas eu amo isso aqui. Eu amo levantar todos os dias e acompanhar o naviozinho chegando. Eu amo tudo isso. Eu amo analisar documentos. Podem me chamar de chato pra caramba, mas eu não tô nem aí. É a área que eu amo fazer. Mas eu já tive experiências ruins na área de Comex e não desisti. O bom profissional de Comex, ele é resiliente. Essa palavra tá bom, fazendo pum agora. Resiliente. Por quê? Resiliência não é uma palavra da moda. Não. Resiliência. Eu vou dar um exemplo ridículo. É a mesma coisa você pegar um elástico, esticar antes que ele quebre. Quando você solta o elástico, ele volta. Isso é resiliência, é adaptação. O elástico. Todo aquele item que ele se elastifica, que ele se adapta, isso é resiliência. Isso é física. Isso não é um termo da moda, não. Então, assim, todo profissional que se adapta a determinada situação, ele é resiliente. E se ele se adapta e traz aquilo como experiências boas para a vida dele, gente, eu já tive experiências horríveis em importadores. Horríveis, que eu via coisas erradas. Mas hoje isso é bagagem para mim. Hoje eu sei bater com um diretor e falar assim, não faça isso porque vai dar ruim. Não faça isso que vai dar errado. Para um cliente eu sei falar, gente, você está indo para o lugar errado. Eu vou dar um exemplo. Outro dia chegou um cliente para mim, falou o seguinte, Thiago, você me ajuda a importar? Eu falei, lógico que eu ajudo. Eu falei, você tem radar? Ele falou, tenho. Abri meu radar, habilitei, ok. Já fiquei meio com o pé atrás, mas tudo certo, beleza. Ele virou para mim e falou assim, o meu concorrente traz a carga que eu trago e ele coloca isso numa embalagem XYZ. Posso? Não, isso não vai diferenciar, tá bom? Não é bem isso que eu estou querendo dizer. Ele classifica a carga em outro NCM. Eu posso classificar? Eu falei, olha, eu não trabalho dessa forma. Porque pode dar ruim para você. Você tem consciência do que você está fazendo. Tá. E se eu declarar menos, eu fizer pagamento via cartão de crédito metade, e a outra metade eu faço fechamento de câmbio? Eu falei, além disso, isso é crime. Evasão de divisas, e segue um monte de coisa. Aí ele virou e falou a máxima. O governo nos rouba tanto, eu vou roubar dele também. Bloqueei o cara na hora. Vocês concordam comigo que a vida me deu essa experiência toda para eu conseguir debater com o cara, e por mais que ele não entendesse, procurou outro profissional, ele viu que existe uma verdade. Então, a rotatividade no Comex me trouxe isso. Já trabalhei em importadores horrorosos por aí, que faziam um monte de agadas, para não dizer outra coisa. E hoje, eu me classifico como um bom profissional, que tem bagagem, que tem muito a aprender. Então, assim, a rotatividade me fez isso.
Já trabalhei em despachante, agente de carga, importador, exportador, trade. Já trabalhei por conta própria. A experiência me fez isso. Entendam isso que eu quero dizer. Rotatividade em Comex é normal. Claro, se vocês entrarem no LinkedIn da vida e ver que a mesma empresa abre a mesma vaga sempre, não vai. Ah, mas o salário é bom. Será que vale a pena? Será que o ambiente é bom lá? Vale a pena para você? Se candidate, não tem problema. Entra, não tem problema, sente a cadeira. Mas saiba que ali você pode fazer puff e desaparecer. Entenda, gente, rotatividade em Comex é extremamente aceitável em todas as áreas, hoje em dia também. Todos os empresários, profissionais, pessoas de RH e tudo mais que contratam entendem essa rotatividade hoje em dia. Então tá tudo certo. Basta a experiência. Profissional que é muito técnico e que não tem experiência de mercado, fica para trás. Não é que você, você se formou na melhor, você se formou em Harvard, mas não tem experiência de mercado, você vai ficar para trás. Eu falo que o profissional que junta experiência de mercado com termos técnicos encaixa perfeito. E obviamente, falando uma língua a mais aqui, ali o inglês, o espanhol, o mandarim, encaixa, tá ótimo. Ele é um bom profissional. E ele vai encaixar que nem uma luva para a sua empresa. É uma dica que eu dou para todos vocês. Não tenham medo de colocar no seu currículo. Óbvio, você não vai ter um currículo de 4 páginas, por favor. Mas coloque as experiências que você teve em tais lugares. Saiba disso. E a rotatividade em Comex é extremamente aceitável, tá bom? Gente, aula diferente. Aula de toque, aula de opinião. E eu gosto de mostrar para vocês que sim, o movimento do mundo está vindo com essa ideia de rotatividade é aceitável, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias, sim. Canal Como é que Sócio é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre, para todo mundo trabalhar e crescer nessa área, que é bem interessante. Mas aliás, pessoal, tô vendo gente que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 700 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo aprender e crescer nessa área, que é bem interessante. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberem as nossas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão qualquer dia, entre no Instagram, faz sua pergunta aqui de graça. Estou ali, eu e minha equipe, para esclarecer suas dúvidas. E o quadro novo no meu LinkedIn do canal, que é o Drops Canal Como é que faço. Texto curtinho, rapidinho, todo dia, para você curtir, analisar conosco os bastidores do Comex, que é bem legal, tá bom? Falei demais, né? Já pediu like? Metralhem esse like. Faz o teu capitão feliz. Faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está tentando entrar na área de Comex. Veja que tudo é experiência. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Eu estou aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.